Ouça Audiolivros apresenta Capítulo 18 de O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Neste capítulo, Maquiavel questiona uma das expectativas mais antigas do poder. Deve um líder manter sempre sua palavra? Entre a figura do leão e a astúcia da raposa, surge uma verdade desconfortável, mas que governa o mundo desde sempre. Ouça com atenção e depois pense com calma. Eu sou Silvia Bertelli e lhe desejo uma excelente escuta. O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Capítulo 18. Quomodo fides a principibus siti servanda. De que modo os príncipes devem manter a fé da palavra dada. Quando seja louvável em um príncipe o manter a fé da palavra dada e viver com integridade e não com astúcia, todos compreendem. Contudo, vê-se nos nossos tempos, pela experiência, alguns príncipes terem realizado grandes coisas a despeito de terem tido em pouca conta a fé da palavra dada, sabendo pela astúcia transtornar a inteligência dos homens. No final, conseguiram superar aqueles que se firmaram sobre a lealdade. Deveis saber, então, que existem dois modos de combater: um com as leis, o outro com a força. O primeiro é próprio do homem, o segundo, dos animais. Mas, como o primeiro modo muitas vezes não é suficiente, convém recorrer ao segundo. Portanto, a um príncipe torna-se necessário saber bem empregar o animal e o homem. Esta matéria, aliás, foi ensinada aos príncipes veladamente pelos antigos escritores, os quais descrevem como Aquiles e muitos outros príncipes antigos foram confiados à educação do centauro Quiron. Isso não quer dizer outra coisa, o ter por preceptor um ser meio animal e meio homem, senão que um príncipe precisa saber usar uma e outra dessas naturezas. Uma sem a outra não é durável. Necessitando um príncipe, pois, saber bem empregar o animal, deve deste tomar como modelos a raposa e o leão. Eis que este não se defende dos laços e aquela não tem defesa contra os lobos. É preciso, portanto, ser raposa para conhecer os laços e leão para aterrorizar os lobos. Aqueles que agem apenas como o leão não conhecem a sua arte. Logo, um senhor prudente não pode nem deve guardar sua palavra, quando isso seja prejudicial aos seus interesses e quando desaparecerem as causas que o levaram a empenhá-la. Se todos os homens fossem bons, este preceito seria mau, mas, porque são maus e não observariam a sua fé a teu respeito, não há razão para que a cumpras para com eles. Jamais faltaram a um príncipe razões legítimas para justificar a sua quebra da palavra. Disto, poder-se-ia dar inúmeros exemplos modernos, mostrar quantas pazes e quantas promessas foram tornadas irritas e vãs pela infidelidade dos príncipes. E aquele que com mais perfeição soube agir como a raposa, saiu-se melhor. Mas é necessário saber bem disfarçar esta qualidade e ser grande simulador e dissimulador. Tão simples são os homens e de tal forma cedem às necessidades presentes que aquele que engana sempre encontrará quem se deixe enganar. Não quero deixar de apontar um dos exemplos recentes. Alexandre VI jamais fez outra coisa, jamais pensou em outra coisa senão enganar os homens, sempre encontrando ocasião para assim poder agir. Nunca existiu homem que tivesse maior eficácia em asseverar, que com maiores juramentos afirmasse uma coisa e que depois menos a observasse, não obstante,
os enganos sempre lhe resultaram segundo o seu desejo, pois bem conhecia este lado do mundo. A um príncipe, portanto, não é essencial possuir todas as qualidades aqui mencionadas, mas é bem necessário parecer possuí-las. Antes, ousarei dizer que, possuindo-as e usando-as sempre, elas são danosas, enquanto que, aparentando possuí-las, são úteis. Por exemplo, parecer piedoso, fiel, humano, íntegro, religioso e sê-lo realmente, mas estar com o espírito preparado e disposto, de modo que, precisando não sê-lo, possas e saibas tornar-te o contrário. Deve-se compreender que um príncipe, e em particular um príncipe novo, não pode praticar todas aquelas coisas pelas quais os homens são considerados bons, uma vez que, frequentemente, é obrigado, para manter o Estado, a agir contra a fé, contra a caridade, contra a humanidade, contra a religião. Porém, é preciso que ele tenha um espírito disposto a voltar-se segundo os ventos da sorte e as variações dos fatos o determinem, e, como antes se disse, não apartar-se do bem, podendo, mas saber entrar no mal se necessário. Um príncipe, portanto, deve ter muito cuidado em não deixar escapar de sua boca nada que não seja repleto das 5 qualidades aqui mencionadas antes, para parecer, ao vê-lo e ouvi-lo, todo piedade, todo fé, todo integridade, todo humanidade, todo religião. E nada existe mais necessário de ser aparentado do que esta última qualidade. É que os homens, em geral, julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, porque a todos cabe ver, mas poucos são capazes de sentir. Todos veem o que tu aparentas, poucos sentem aquilo que tu és, e esses poucos não se atrevem a contrariar a opinião dos muitos, que, aliás, estão protegidos pela majestade do Estado, e nas ações de todos os homens, em especial dos príncipes, onde não existe tribunal a que recorrer, o que importa é o sucesso das mesmas. Procure, pois, um príncipe vencer e manter o Estado. Os meios serão sempre julgados honrosos e por todos louvados, porque o vulgo sempre se deixa levar pelas aparências e pelos resultados. E no mundo não existe senão o vulgo. Os poucos não podem existir quando os muitos têm onde se apoiar. Algum príncipe dos tempos atuais, que não convém nomear, não prega senão a paz e a fé, mas de uma e outra é ferrenho inimigo. Uma e outra, se ele as tivesse praticado, ter-lhe-iam por mais de uma vez tolhido a reputação ou o Estado. Você confiaria em um príncipe que não cumpre sua palavra? Ou será que o poder exige astúcia mais do que moral? Esse foi o capítulo 18 de O Príncipe. Eu sou Silvia Bertelli e agradeço pela sua escuta. Se esse conteúdo te tocou, explore outros capítulos aqui no canal. Até a próxima leitura!